eles não têm sequer um detector de metais, igual o aeroporto que você passa e você não precisaria tocar na menina para saber se ela está escondendo algo ou não? A filha de 16 anos, do jornalista Oswaldo Eustáquio, ela afirmou, e quem publicou isso foi o Paulo Capelli no portal Metrópole, que ela foi apalpada na genitália durante a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal nessa quarta-feira ontem em Brasília. A ação foi determinada por ele, é claro, ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Paulo Capelli no portal Metrópolis, a revista feita na adolescente, com toques e apalpamentos, ocorreu depois de 9 policiais não conseguirem localizar o celular da adolescente na casa em que ela mora com a mãe. Os advogados da família de Eustáquio entraram com uma representação na corregedoria da PF, cobrando que sejam apurados supostos abusos no procedimento. Né? Agora, né, isso aí foi um abuso sexual, provavelmente, né? Um suposto abuso sexual em nome da democracia, né? Sim, aqui no Brasil, hoje a gente está tendo todo esse tipo de abuso e ferindo de morte, né, o que seria a nossa democracia. Chamam de democracia hoje uma situação política no país que não é democrática. Né? Eu queria cumprimentar, né, meus pares aqui da mesa rapidamente, a nossa audiência. E eu queria levantar só uma questão que eu acho importante, Pavinato, porque eu sei que a gente vai mudar de assunto, que é essa questão do ganhar tempo. Não é só para o Maduro que eu vejo que está se ganhando tempo. Nós estamos em ano de eleições municipais. E me chamou muita atenção a jornalista ter insistido com o Lula se era democracia ou ditadura. E eu vi jornalistas fazendo essa mesma pergunta para o Boulos e para a Maria do Rosário, recentemente, em debates na televisão, já em função das candidaturas deles para prefeito de São Paulo e a Maria do Rosário em Porto Alegre. E os três respondem da mesma forma. Que é isso? Eles não falam nem que é ditadura, nem que é democracia e dão um jeitinho. O Boulos falou assim, nós estamos em São Paulo a não sei quantos quilômetros da Venezuela, como se isso não fosse importante. Então eu acho que estão ganhando tempo também para as eleições. O Felipe Martins estava no Brasil, não sei a quantos quilômetros dos Estados Unidos. Mas eu acho importante a gente ressaltar isso, gente. Fiquem atentos, porque eles estão tentando, com narrativas, com palavras. É uma situação desagradável, é viés autoritário. Mascarar o fato de que todos esses elementos, todas essas pessoas, Lula, Boulos, Maria do Rosário e outros tantos, apoiam a ditadura na Venezuela. E agora, em véspera de eleições municipais, que são preparatórias também para as eleições presidenciais de 2026, não é agradável falar desse assunto. Então, estão ganhando tempo para o Maduro e estão ganhando tempo aqui internamente também nas eleições municipais. Agora, esse assunto, né, se fala, não tem direitos humanos na Venezuela. Bom, a gente acabou, a filha do Oswaldo, 16 anos. 16 anos. Pelo que eu saiba, quando se trata de criança e adolescente, a gente tem que ter procedimento especial. Sim. Agora, ela é o quê? Ela não é gente mais? Ela não é uma menina, não é mulher? Porque no Rio Grande do Sul, quando as pessoas estavam sem casa, nos lugares públicos, né, que as pessoas iam se alojar, que tinham policiais homens, aparece a Janja. Policial mulher, porque a mulher fica coisa com o policial homem. Agora, de ver um policial federal, uma denúncia de um policial federal apalpando uma menina de 16 anos na vagina, porque estavam irritados, conforme a denúncia, não achavam o celular, aí fizeram, supostamente fizeram essa revista total. A gente fica pensando até Cadê os direitos humanos foi essa aqui? Revista, né? Até que ponto foi essa revista? Porque não tem detalhes aí. Se eles estavam procurando o celular, a gente não sabe até que ponto foi isso. É muito grave isso que aconteceu. Né? Pode ser a filha de qualquer um de nós. Nós estamos... Gente, o Estado Democrático de Direito, ele serve principalmente para defender as pessoas do próprio Estado. O Estado não pode ter esse poder
soberano sobre as nossas vidas, nós não podemos estar à mercê do Estado, de sermos presos e julgados sem o devido processo legal, como vem acontecendo reiteradamente no Brasil já há um bom tempo. E esse episódio dessa menina é mais uma prova de que nós estamos completamente com o nosso Estado democrático de direito em frangalhos, na mão de uma pessoa que com uma canetada faz o que quer, o que bem entende, e nosso Senado Federal não faz nada. Exato. Agora, por que a Polícia Federal não tem que usar câmera corporal também, né? O Ministério da Justiça não fez lá aquele regulamento, mas o Ministério da Justiça só comanda a Polícia Federal, não a Polícia dos Estados. Mas aí veio o CNJ do Barroso, a Polícia de São Paulo tem que seguir chupando na balinha, né? O regulamento do Ministério da Justiça. Agora, a Polícia Federal está lá, palpando uma... Vale lembrar, é uma menina de 16 anos. É uma menina menor de idade, né? Então a primeira pergunta que fica, cadê o ECA, né? Porque ela é uma menina menor de idade e ela ainda é contemplada pelas diretrizes do ECA. Aí depois acham ruim quando falam assim, direitos humanos só atende bandido. Exatamente. Porque a gente só vê o ECA em funcionamento por champinha, a gente só vê o ECA em funcionamento para psicopata, para gente que mata para roubar celular. Exatamente. Agora, a menina ser apalpada por um policial federal e ser tratada dessa maneira, e vale lembrar que o Alexandre de Moraes, ele chegou a aprender o computador de um menino menor de idade também, aquele que hackeou a conta da Janja. Lembra que a conta da Janja foi hackeada? Era um adolescente, era menor de idade. Ele não mandou os trâmites da investigação para a vara da infância e da juventude. Ele mesmo tocou. Pois é. E esse caso, ele já começa errado, né? Porque essa busca e apreensão da PF, primeiro que a PF chegou lá com carros descaracterizados, ou seja, para não levantar alarde ali na situação. E aí ela tem como objetivo tirar qualquer aparelho eletrônico da família do Eustáquio para que eles não se comuniquem, para que eles não falem em rede social, ou seja, podando mesmo a liberdade de imprensa. Sem contar que eles também já tiveram contas bancárias bloqueadas, enfim, aquele estrangulamento de sempre. E aí, nesse caso específico, eles não conseguiram achar nada, é uma menina de 16 anos que supostamente foi apalpada, né? Essa é a notícia. E aí me faz pensar algumas coisas. A primeira delas é que o movimento feminista sempre diz que a palavra da mulher basta. Inclusive, vindo disso, a gente tem muitos casos famosos aqui no Brasil de mulheres que falsamente acusaram homens de terem sido abusadas por ele. Depois se descobriu a verdade. Então, a minha primeira pergunta é, por que nesse caso da filha do Eustáquio, a palavra dela não bastou? Já que é isso que o movimento feminista diz, e o porquê o movimento feminista não está falando a respeito disso. E aí, de novo, pergunto para todas as outras mulheres feministas, para a nossa ministra, que também silenciaram quando aquela opositora do Maduro foi pega daquela maneira. Ninguém abriu o bico. Exatamente. Com as opositoras estupradas nas prisões do Maduro. Ou seja, o Brasil, o Lula não poderia nem falar nada da Venezuela. Ele tinha que falar, não, tá certíssimo na Venezuela, porque o Brasil, se não tá igual, tá pior. Exatamente, porque é a mesma coisa ali, é o tete a tete. E aí a gente não vê o Ministério da Mulher, lembra que no governo Bolsonaro esse ministério mudou, né? E aí foi aquele alarde, é um homem machista, é um homem que quer acabar com as mulheres. Nesse governo petista nós temos, adianta alguma coisa? Não, a ministra, ela mal consegue definir o que é uma mulher. E você sabe que o ministro dos Direitos Humanos falou, o Silvio Almeida? Okay. Ô, Pavinato, vamos só fazer um raciocínio que eu acho isso muito grave, porque envolve a Polícia Federal. Deixa eu tentar imaginar o que aconteceu naquela casa. 9 policiais procuraram o celular da menina, não encontraram e deduziram que talvez ela tivesse escondido dentro da calcinha, porque só pode ser isso, certo? E ela disse que não, alguém foi lá e apalpou a menina. Ok. Pergunta número 1. 9 policiais federais. Não tinha nenhuma policial mulher para fazer esse trabalho? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Eles não têm sequer um detector de metais, igual o aeroporto que você passa e você não precisaria tocar na menina para saber se ela está escondendo algo ou não? Belas perguntas. Só isso. A Polícia Federal que explique isso. Não tinha uma policial mulher? Cadê? Parece que foi uma policial mulher, segundo a resposta da Polícia Federal. Mas isso não anula as questões. Muito pelo contrário, até respalda. Eu vou fazer um elogio, por mais que a gente tenha feito essa briguinha aqui entre nós, vou fazer um elogio numa coisa para ver a diferença que nós da direita temos em relação à esquerda.
a Geisiane disse, supostamente foi apalpada. É porque nós temos decência de primeiro verificar os fatos, por isso que dá supostamente, ao contrário do que a esquerda faz. O que a esquerda diz? Tudo que é favorável a eles, supostamente. Tudo aquilo que é contrário a eles, não aconteceu o crime, porque fez isso, foi denunciado e o cara fez. Não existe o questionamento. Quando você falou que supostamente foi apalpado, o que você disse ali? Você simplesmente falou, olha, nós temos que respeitar que estamos trabalhando com informações, isso tem que ser verificado. Essa é a decência que a direita tem, que a esquerda não tem. Ou seja, o suposto aí cabe, mas só que tem um detalhe, independentemente do suposto, como o Arthur falou, cadê os outros equipamentos? Exato, cadê o detector de metal? Por mais que eles digam que foi uma mulher, que direito tem uma mulher adulta de chegar e apalpar uma criança? Porque é uma criança, uma adolescente, ela não tem esse direito. E aí foi, onde está o ECA, onde está o Ministro dos Direitos Humanos, onde está o respeito à mulher, onde está o respeito à criança? Não tem nenhum. Por quê? Porque não se aplica. Ou seja, isso é um absurdo a mais que foi cometido. A senhora ia falar, doutora? Não. É um absurdo a mais que foi cometido diante dessa situação. E olha, mais uma vez, nós estamos no regime, para fazer uma provocação, nós estamos no regime autoritário aqui também no Brasil. Nós não estamos numa democracia. Por qual razão? Porque o poder está concentrado em determinados grupos e não está tendo o respeito pela contradição, pelo contraditório, pelo questionamento. Por isso nós estamos configurados no regime autoritário. E medidas como essa configuram. Ué. E, de novo, né, a busca e a apreensão já é errada. Elas não são criminosas. Exato. Elas não estão escondendo nada. O que eu entendi é que tinha uma mulher e uma menina dentro de casa e a Polícia Federal entrou e tratou pior do que criminoso. Foi isso que eu entendi dessa notícia, porque a busca e apreensão já está errada. O Alexandre de Moraes não tem o direito de mandar uma pessoa não ter acesso ao celular. Por que não posso ter acesso ao celular? Por que essas pessoas não podem ter acesso à rede social? Eu gostaria que ele me respondesse. Pois é. A minha aula especial no dia 20 de agosto, às 20 horas. Uma aula totalmente gratuita no meu canal no YouTube, A Direita na Jaula. Se você quer sair dessa prisão ideológica, ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula, você vai estar comigo nessa aula. Não esquece, dia 20 de agosto, às 20 horas, no meu canal. Você não pode perder essa aula. Direita